boa tarde. Eu sou a Dedé Taik, sou apresentadora do Multishow, do Canal Bis, da TV Globo. É um prazer estar aqui a convite do Movimento LED mais uma vez. Eu vou começar, gente, eu vou ler uma ementa do Movimento LED, que é para já dar uma esclarecida sobre o contexto dessa conversa que vai acontecer aqui no palco em instantes. Então é o seguinte, galera. Curadoria do Movimento LED. Refletir sobre os processos culturais que acompanham o aprendizado do indivíduo ao longo de sua vida é relevante para sua formação pessoal, moral e intelectual. Em um espaço dinâmico de trocas multiculturais como o ambiente escolar, esse indivíduo vai ampliar sua capacidade de ver o mundo e se relacionar com o próximo. Mas como a cultura é capaz de potencializar a aprendizagem? Essa é a proposta dessa mesa, que traz um olhar multidisciplinar sobre a educação. E é exatamente sobre isso que o Movimento LED fala. Não sei se todos vocês já conhecem o Movimento LED, mas ele é um projeto, uma iniciativa da TV Globo e da Fundação Roberto Marinho, que tem como objetivo incentivar e premiar grandes iniciativas no mundo da educação, do aprendizado, iniciativas que já estão revolucionando o aprendizado aqui no Brasil. E o LED tem 3 pilares. Um deles é o prêmio, né, que distribui R$1,5 milhão de reais para projetos e práticas que estão transformando a educação, um festival que rola aqui no Rio de Janeiro em junho e também uma comunidade online que é para reunir as conversas de todo mundo do Brasil em um só lugar e todo mundo poder aproveitar ao máximo. Se você quer saber mais detalhes, está tudo bem explicadinho no site, que é o movimentoled.com.br. Está todo mundo super convidado a conhecer mais e participar. E para ter essa conversa maravilhosa, eu estou muitíssimo bem acompanhada e estou muito curiosa para saber o que vem por aí. Vou começar a apresentar os nossos convidados. Quem está aqui comigo, vou começar com ela, Antônia Prado, ela que é diretora, produtora, empreendedora cultural, integra o time de talentos da Globo desde 2013 e está como diretora artística à frente de grandes projetos, né, como o Especial LED, Criança Esperança, Falas de Orgulho, Falas da Terra. Parabéns, Antônia, só projeto incrível realmente. Seja bem-vinda. Quem também está com a gente é o George Moura, grande autor e roteirista, premiado, ele que é pernambucano, do Recife, fica à vontade, sente-se onde você preferir. Escreveu roteiros de filmes clássicos do nosso cinema, como Grande Circo Místico, Linha de Passe, Redemoinho, Getúlio e assim por diante. E aqui na Globo, ele assina roteiros de sucessos como Carga Pesada, Cidade dos Homens, O Canto da Sereia, Amores Roubados, O Rebu, Onde Nascem os Fortes e Onde Está Meu Coração. Tenho certeza que vocês já viram muitas dessas obras. E completando esse timaço, tenho a honra e o prazer de chamar meu amigo Rincon Sapiência, ele que é rapper, produtor, compositor, poeta, começou a sua carreira no ano 2000, estourou ali em 2009 com o single Elegância, traz sempre letras que denunciam o racismo e também trabalha a autoestima do homem negro do ponto de vista da vaidade masculina. E é um dos rappers que mais integra, mais incorpora ali a percussão africana, caribenha e brasileira em suas músicas. É um prazer ter você aqui, seja muito bem-vindo, Rincon. Bom, e vamos lá. Para a gente contextualizar, vamos fazer uma rodada rápida, né? Até para vocês poderem mostrar suas belíssimas vozes e contextualizar um pouco, assim, como é que a vivência e os projetos de vocês, como que isso encosta e se relaciona com cultura e com educação. Quem quer começar? Eu sou George, eu sou um homem branco, careca, que uso óculos, estou com uma camisa cinza e uma calça azul. Perfeito. Boa tarde, queria agradecer o convite e do Rio 2C. Se fosse o Ariano Suassuna aqui, ele diria Rio 2C, né? Com certeza. E é um prazer e estou acompanhado de figuras aí. O Rincon, eu sou fã e aprendi com os meus filhos a ser fã dele. Maravilhoso. E você quer falar um pouquinho, dentro da sua vivência profissional, dos seus projetos, como é que você enxerga essa relação com a educação, com a cultura? Eu acho que narrar a ficção é sempre uma pedagogia, né? Mesmo que a dramaturgia não seja pedagógica, né? Nem expositiva. E a gente que trabalha na televisão aberta, a gente sempre tem essa preocupação de uma responsabilidade social, né? Então eu acho que hoje, no momento em que as fake news estão brotando em todos os lugares, eu acredito que o fato da dramaturgia inventar para revelar a verdade é uma responsabilidade cada vez maior para nós que trabalhamos com isso. Verdade, é uma responsa enorme mesmo.
É ficção, mas podia ser verdade. E você, Rincon? Boa tarde, eu sou Rincon Sapiência, 37 anos, um homem preto, camisa estampada de amarelo, verde, azul, calça verde, tem um tom de verde esse aqui. Musgo. Verde musgo, claro. Musgo, é isso, tênis verde musgo. Eu acho que é esse modelo, cabelo baixinho, nem grande, nem muito careca, e é isso, pra cima. Rincon, e na tua experiência como rapper, como poeta, como músico, como você vê assim, a sua interação com esse mundo da educação, da transformação da vida das pessoas? Tem muito... Eu fui muito educado, assim, pelo texto, né, de artistas que eu admirava, principalmente do gênero do rap, né, que se contam muitas histórias e se fazem muitas denúncias e citam muitas referências históricas, né, principalmente no contexto racial, social. Então, aprendi muito, né, com essa parte da música. Mas eu também diria que aprendi muito e vejo pessoas aprendendo no contexto geral, assim, né? De quando você admira um artista e você, de repente, quer pesquisar sobre ele é de um outro país, de uma outra cultura, que tem outros hábitos e por aí vai. Eu conheço pessoas que são tão fissuradas em música, em traduzir letras, que acabam se alfabetizando em outro idioma até, por conta dessa paixão. Ou pessoas que são produtores musicais, autodidata no caso, que fica ali assistindo vídeos, tutoriais e aprendem a ter uma relação melhor com a tecnologia, com a internet, com outro idioma também, né? Porque muitos tutoriais são tudo em inglês, assim. Então, acho que a arte, no geral, ela tem um entorno muito grande, assim, que nos leva à educação, né? E eu sou muito parte disso, porque fui muito incentivado a ler e a absorver muitas coisas na arte mais do que na escola, né? Então, eu diria que ela tem uma importância muito grande. Outra responsabilidade imensa, né? Ser Outra alguém que está influenciando, botando suas letras no mundo. Muito legal, a gente vai poder falar mais sobre isso já já. Agora, Antônia, e você? Conta pra mim. Bem, eu sou uma mulher pequena também, 1,60, branca, tô vestindo uma calça branca, uma blusa preta, um blazer verde musgo, acho que a gente combinou na paleta, todo mundo aqui. É verdade, arrasamos. E tô animada de estar aqui. E no seu trabalho, você, pelo que eu me informei, trabalha com projetos que já têm um direcionamento mais específico em relação a conteúdos pedagógicos e educativos. Como que isso te atravessa? Eu concordo muito com o Rincon e com o Jorge, assim, eu acho que a arte, ela é uma potência quando a gente fala de falar de educação, assim, eu acredito que a educação, como ela é tudo, ela acaba sendo generalista no ponto de você conseguir concretizar, às vezes, e colocá-la numa imagem ou alguma coisa. Então, a gente aqui, aí eu digo a gente, porque tem muita gente que está aqui da equipe e que a gente não faz televisão sozinha, né? Mas a gente pensa muito em como fazer esse conteúdo ser acessível para as pessoas. Como fazer esse conteúdo, porque a arte faz entreter, mas também faz refletir. Então, como é que a gente faz isso ser simples, fácil, para uma pessoa que chegou em casa, às vezes está cansada, pensando nos seus problemas próprios? Como fazer ela olhar para o lado? Como fazer ela olhar para um problema que às vezes não é seu, mas é um problema nosso como sociedade? E aí a gente vai usando artifícios do entretenimento, porque eu acredito que é através da emoção que a gente consegue chegar melhor no coração das pessoas, mais do que uma forma didática. E a gente faz isso pela música, como o Rincon faz em alguns casos, a gente faz isso através de boas histórias, e acho que aqui tem dramaturgia, variedades e música mostrando diferentes formas de chegar nessa educação para todos e de forma acessível. Maravilhoso. Quando alguma coisa chega pra gente com emoção, dificilmente a gente esquece. É aí que a gente verdadeiramente aprende, né? Bom, Antônia, então vamos aprofundar um pouco essa conversa. E você dirigiu a primeira edição do Especial LED para a TV Globo. E agora eu já sei que estás trabalhando na segunda edição que vem aí. Então, antes de você me contar um pouco do que vem por aí, vamos dar uma olhadinha em um trechinho da primeira edição do movimento do Especial LED? Roda o vídeo, equipe. Tô muito chique. Sabe aquela frase, o Brasil não tem mais jeito? Eu não sei você, mas eu já perdi as contas de quantas vezes eu escutei isso na vida. E pode reparar que tem gente que usa essa frase pra tudo. Política. O Brasil não tem mais jeito. Pandemia. O Brasil não tem mais jeito. Se a vizinhança para, tem gente que fala, o Brasil não tem mais jeito. Mas, às vezes pode parecer que não, mas o Brasil tem jeito sim. E esse jeito se chama educação.
porque educação é a saída para se chegar num Brasil que a gente tanto deseja. Bem-vindos ao Movimento LED, o projeto que nasceu para jogar luz nas iniciativas bem-sucedidas na educação. E elas são milhares, viu? Foram mais de 3.400 inscrições de todo o Brasil. Hoje, a gente está aqui para mostrar para vocês 6 dessas histórias lindas. Mas tem um detalhe, eles ainda não sabem que venceram o Prêmio LED e vão ganhar R$200 mil. E eles vão descobrir isso aqui no programa Juntos de uma forma bem emocionante. O projeto é um dos vencedores do Prêmio Movimento LED. Parabéns por coordenar um trabalho que ilumina novos caminhos, caminhos possíveis. E aí, vamos nessa? Vamos mostrar que juntos a gente consegue sim iluminar o Brasil? Ai, muito emocionante, viu? Ver a reação das pessoas é algo realmente incrível. Agora, Antônia, eu queria que você me contasse o que vem aí no especial LED desse ano, fazendo aquela ressalva que eu já reparei que quando fala de conteúdo assim, misturar entretenimento e educação, tem muita gente que torce o nariz, já espera que não vai ser um negócio tão divertido, que não vai ser tão chato, mas vocês pegaram justamente esse caminho para provar que sim, é possível. Então, me conta o que vem por aí e como transformar esses conteúdos pedagógicos em algo assim mais atraente, mais interessante, mais pop, por assim dizer. Eu acho que esse é o nosso primeiro desafio, assim, quando a gente fala de educação. Eu acho que todo mundo fala que educação é prioridade, né? Acho que quando você pergunta para qualquer pessoa, educação está no topo da lista. Mas quando a gente vai falar de ver televisão, de assistir um conteúdo, é isso. As pessoas acham chato, o assunto pode ficar educacional demais, pode parecer que está ouvindo uma aula. Então a gente ficou pensando em como conseguir traduzir, através da emoção, um conteúdo que tem, assim, por trás um viés que fale de educação. Faz parte do movimento, e acho que aqui a turma de Valor Social pode explicar um pouco melhor, falar de educação em diferentes fases, seja para o estudante, para o professor ou para o terceiro setor, assim, né, para os empreendedores sociais. E aí, no formato desse ano, aqui, no formato do ano passado, a gente ia dar notícia, a gente ia até eles falar, olha, você é o vencedor. No formato desse ano, que vai ao ar dia 26 de abril agora, a gente resolveu fazer uma outra estratégia. A gente falou, poxa, por que o público não pode acompanhar a escolha desse vencedor? Se existe um edital público, se existe mais de 5 mil inscrições em 2 anos, que é um volume incrível quando se fala de educação, se existe um processo muito sério de escolha desses finalistas, por que a gente não faz a etapa final no palco? E é isso que a gente fez. Convidamos a maravilhosa Regina Casé para apresentar. E a gente tem um programa de auditório divertido, em que cada um desses projetos tem que ali dizer por que eles merecem o prêmio de R$200 mil. E aí, para isso, eles vão ter uns padrinhos especiais para ajudar na venda desse projeto e uma bancada de jurados incríveis, que mistura, obviamente, pessoas que o público conhece e reconhece na sua atividade como pessoa física, com pessoas ligadas à educação, porque é uma escolha técnica, e, obviamente, pessoas técnicas do ramo de educação para validar toda essa escolha. Então, eu acho que o especial desse ano ele tem esse viés ainda mais televisivo, ainda mais divertido, e a gente espera que as pessoas que assistam, elas torçam, elas vibrem, elas reconheçam a importância dos projetos que estão ali, porque são todos maravilhosos, mas que elas estejam fazendo isso com leveza, com vontade de estar ali, e não por uma obrigação de aprender. Isso emocionando com a emoção da galera, né? Porque, assim, depois de ver o do ano passado, gente, eu já estou aqui preparando um lencinho de papel para assistir o desse ano, porque emoção genuína é um negócio que emociona mesmo, né? Muito legal, Antônia, parabéns, hein? Dia 26 de abril, hein, gente? Dia 26 de abril. Depois da novela das 9. Olha aí, horário nobre, hein? Horário Poxa, nobre. marca aí na agenda. Agora, George, você falando em botar na agenda e assistir a programação da Globo, né? Bom, você nas suas obras também aborda temáticas sociais importantes, como você falou na sua introdução, como, por exemplo, a dependência química, que é o pano de fundo da série Onde Está Meu Coração, que foi exibida pela Globo agora no início do ano. Então, antes de você falar, vamos rodar aquele trailer? Acho que todo mundo já viu a série maravilhosa, mas a gente vê o trailer. Inclusive, quem não viu, está disponível no Globoplay, hein? Volta pra cá. Amanda! E que eu possa perdoar e ser perdoado pelos meus erros. Ele falou que me amava. It must be nice to disappear. Cadê nossa filha, Miguel? To have
a vanishing act. Amanda tá passando por uns problemas. To always be looking forward and never looking back. A Amanda sempre foi tão forte, tão alegre. Ela é médica como eu. Ela tá viva! Você tá com uma aparência péssima. Eu sei muito bem que você tá usando, dá pra ver de longe. Mas aqui dentro você se queima. Você vai sair dessa. Ela parece outra pessoa. Isso é uma doença. Nossa filha sempre foi criada solta. Nunca teve limite pra nada. A culpa é minha, não é? Quando você é jovem, tudo parece fácil. Nem sempre. Eu amo sua filha. Que sabe como ela era? Dedicada, estudiosa, focada. A culpa é sua, da minha filha tá viciada. Esquece a Amanda! Davi, o que é isso, Davi? Esquece a Amanda! Davi! A gente tá proibido de se ver, mas eu não vou ficar separado da Amanda. Será que você entende isso? A Amanda fugiu. Você vai matar ela! Matar ela! Fortes emoções. Sim, essa é daquelas que... Uma salva de palmas, gente. Onde está meu coração? Obrigado. Daquelas que você sofre junto, né? Meu Deus do céu, Jorge, não faz isso com a gente. Mentira, faz sim, porque é muito importante. Lembrando que ainda não viu a série, está disponível no Globoplay. Agora, você já deu uma palhinha ali na sua introdução sobre o papel justamente da ficção e das mídias, como TV, teatro, cinema, nessas discussões de temas complexos, como é o caso da dependência química. Retratar esses temas em obras de ficção, como você falou, é de fato uma forma de educar e com um compromisso muito grande com a realidade, né? Assim. Sim, e também acho que a maneira mais rica de trabalhar isso é não julgar os personagens, né? Você apresentar os dramas e fazer as pessoas torcerem, mesmo para aqueles personagens que tomam atitudes que são questionáveis, né? E eu acho que para isso você tem que ter uma liberdade para criar, porque eu acho que isso é muito importante. E botar também algumas temáticas num lugar que é a temática da dependência química não é uma questão de polícia, é uma questão de saúde pública, né? Então, acho que quando a gente faz esses deslocamentos, acho que é muito importante para o debate, para o diálogo com o espectador e para a adesão da audiência também. Sim, faz um papel, né? Tanta gente vivendo essa realidade e as pessoas próximas, às vezes, não têm exatamente essa noção de onde mora aquele problema. Né? Uma das coisas que detonou a gente de fazer esse processo é que todo mundo conhece alguém ou tem alguém na família que já teve essa questão. Então, em geral, a gente bota para baixo do tapete, mas quando você vê que é uma questão ampla, né, e que não atinge a determinada classe social, você percebe isso e dá para abordar e dá para mergulhar nessa história. E a busca pelas soluções para um problema precisa passar pela conversa sobre esse problema, né? Exatamente. E ter afeto, né? Ter tratamento, mas também ter amor, afeto. Olha, dureza, viu? Deve ter sido uma experiência e tanto escrever essa série. Foi mesmo. Parabéns, George. Obrigado. Agora, Rincon, quero saber de você, porque você já falou um pouco aí sobre a sua própria, como que a música te trouxe aprendizado, te trouxe cultura. E quando a gente fala, de fato, em aproximar os jovens e as crianças das artes, não necessariamente a gente está dizendo que eles vão se tornar artistas, cantores, escritores, né? O fato é que a arte e a cultura, elas podem potencializar, despertar muitos outros saberes, interesses, percepções, entendimentos do mundo e etc. Então, queria que você aprofundasse um pouco mais nessa tua visão entre música e educação. Como que a gente pode explorar isso para todo mundo ganhar? É um caminho complexo, né? Mas, né, falando da minha experiência pessoal também, tem muitas escolas que veiculam meus trabalhos na parte do ensino. Assim, eu tenho uma música que fala sobre a volta para casa, que traz uma narrativa assim do trajeto do trabalhador, principalmente o trabalhador estudante de periferia que percorre longos trajetos, às vezes se cansa mais no transporte público do que na própria carga horária de trabalho, né, ou de estudo, ou das duas.
Então, tem algumas músicas assim que vira e mexe se tornam objetos de estudo, assim, né? É um lugar que eu, sinceramente dizendo assim, fico muito lisonjeado quando vejo isso acontecendo. E também tem um fato, uma outra experiência assim, que eu costumo ir muito em universidades, em lugares onde há o ensino, né? A prática do ensino, para também compartilhar minhas experiências, assim. Mas, como eu falei anteriormente, eu acredito muito no entorno do que tem na arte, no entretenimento, na cultura, porque a gente sabe que não é você alcançar aquele lugar almejado como artista, né, com pouco incentivo que tem no Brasil, infelizmente, assim, acaba sendo um lugar para poucos. Mas a experiência intelectual e o que essas experiências intelectuais podem te levar, eu acho que é um lugar muito interessante, assim. Então, eu conheço pessoas que passaram a ter cargos de gerências em equipamentos culturais a partir da experiência que ela teve no grafite durante muitos anos, grafitando sem ganhar nada, mas isso fez com que ela chegasse a um determinado estudo e a uma determinada ligação com a comunidade dela, assim, que fez com que ela assumisse uma liderança ali no equipamento cultural de uma determinada região e fez com que isso se expandisse para outras pessoas, assim. Então, eu acho que tem até aqui no Como Reinventar o Aprendizado Remixando Cultura e Arte, assim. Eu acho que esse que já está inventado, né? Eu acho que precisa se assumir que a cultura, que a arte faz esse papel também e colocar de forma efetiva, assim, né? Então, quando eu penso que os asiáticos, assim, amam a cultura deles, colocam nos filmes as artes marciais, aquelas coisas todas. Aqui no Brasil a gente tem a capoeira, que mexe com a música, mexe com coordenação motora, mexe com elasticidade, com comunicação, com cultura de roda, onde as pessoas se olham e trocam experiências. Então, eu penso que isso é tão rico e poderia estar tanto no ensino público, por exemplo, e é uma cultura nossa, mas muitas vezes isso acaba sendo negado e não abraçado devidamente, né? Então, por mais que eu torça muito assim para todo mundo que pensa uma carreira artística e tudo mais, por mais que eu pense muito no sucesso dessas pessoas, assim, o que me agrada é saber que as experiências que essas pessoas têm quando se jogam para isso vão agregar na vida delas, independente de um determinado sucesso ou não, sabe? Com certeza, existe um papel social em curso, né, que nem sempre é reconhecido, né? Não é um papel, não é um acaso, né? Exato. Muito bom. E a tecnologia que vai também avançando, vai transformando tudo isso aos poucos. Às vezes a gente tem que se reinventar em cima de algo que está acontecendo diferente do que era antes. E traz muita coisa boa também. E aí, Antônio, eu ia jogar para você, porque a gente tem falado muito de inteligência artificial. Eu tenho medo, gente. Queria dizer que eu tenho um pouco de medo. Outro dia eu ia começar um texto no meu... Abri meu bloco de notas e escrevi uns versos. O primeiro verso só escrevi esse. Eu tenho medo de inteligência artificial. Não consegui escrever mais nada. Acho que o medo me dominou ali. Mas, enfim, tem dominado tanto que... Vocês lembram, né? Uns dias atrás, aquela foto do Papa de casacão. De casaco, circulando, né? Por aí. Muita gente acreditou. Eu mesma acreditei. E até agora tem muita gente que não sabe que a foto é real, porque realmente a tecnologia, a inteligência artificial está chegando nesse ponto. Então, assim, a gente precisa também de um caminho para lidar com essas possibilidades, né? Que essas novas tecnologias trazem, todo esse desenvolvimento tecnológico. Como faz, Antônia? Como é possível educar para um consumo crítico dessa cultura quando as coisas chegaram já nesse patamar que não dá nem mais para a gente diferenciar o que é verdade e o que é mentira? Eu acho que essa pergunta que está todo mundo fazendo, né? Eu não tenho filhos, mas eu imagino como deve ser difícil, né, educar filhos também com essa volatilidade, essa aceleração tão rápida das novas tecnologias. Eu acho que as novas tecnologias... Tive a chance de estar no SXSW há pouco tempo, falamos muito de inteligência artificial, e eu acho que a tecnologia ela tem muitos facilitadores, né? Eu acho que eu tenho um certo otimismo com ela de trazer facilidades para a nossa vida, para a escrita, para a criação, para deixar mais tempo para a gente fazer algumas coisas que a gente acaba não conseguindo fazer pela agilidade da vida. Mas eu acho que o que a gente devia estar discutindo em inteligência artificial é a parte ética.
Essa parte me preocupa muito. Eu acho que a questão do abismo social, principalmente no Brasil, com essas novas tecnologias, pode se acentuar demais. A gente tem um país que tem um analfabetismo grande, que tem uma dificuldade de deixar suas crianças na escola, de dar um ensino de qualidade para todo mundo. E aí, quando você fala de inteligência artificial, quem tem um computador? Quem tem o acesso a isso? Quem pode falar? Quem coloca os dados ali? Vamos reforçar preconceitos? Vamos! Como é que a gente quebra esse ciclo vicioso? E como é que a gente faz isso, a inteligência artificial não potencializar os nossos problemas? Então, eu acho que essa discussão é a mais importante para a gente ter agora, assim, que vai facilitar a nossa vida, não tenho dúvida. Mas, ao mesmo tempo, o que ela pode gerar como sociedade para a gente, eu acho que é aonde me apavora. Eu acho que é onde que a gente tem que parar para pensar. E o mapeamento, né, que o gosto tem, porque hoje em dia, com essa coisa do algoritmo e as pesquisas, faz com que o processo de criação seja pautado pelo que já se quer. Então, isso é uma coisa que tem me afligido, que até queria perguntar ao Rincon como é que é isso. Já se sabe a música que vai fazer o sucesso se se fala de tais e tais temáticas, ou a dramaturgia específica. Então, a gente entrega isso ou a gente se dedica a inventar algo que a gente ainda não conhece? Isso eu acho que é uma aflição dos criadores, né? Exato, e quando a gente se dispõe a traçar um outro caminho, a gente vai para aquele lugar de risco que é o deslocamento, mediante a tudo que está acontecendo e está, entre aspas, funcionando. Então, eu acho que os caminhos muitas vezes traçam para que a parte criativa fique cada vez menos ousada, e isso é um detalhe preocupante. Mas existem também, como foi citado, né, muitos, não digo facilitadores, mas pode ser um ampliador também da sua expertise, esses avanços tecnológicos também, né? E eu acho também que tem um temor pelo risco hoje em dia, né? Exato. Porque como a competição é muito forte, ninguém quer mais arriscar, né? Exato. Então você fica meio acuado entre o algoritmo, a pesquisa e o risco, e né? O que seria interessante fazer, né? Exatamente, Ainda mais quando tudo já é muito parametrizado, né? Você tem quase como prever tanta coisa, só que é justamente o imprevisível que interessa, né? A arte é trabalhar o imprevisível, né? Tem até uma música do Jorge Drexler, que é um cantor uruguaio que eu gosto muito, do último disco, que ele fala: quem quer que eu queira o que eu creio que eu quero. Que é sobre algoritmo, justamente. Que ele já está ali querendo uma coisa, mas ele não sabe mais se é ele que quis ou se alguém quis que ele quisesse. Ele só acredita que quer. Fez um show recentemente aqui no Sim, eu estava lá. Você também estava? Estávamos. Maravilhoso, né, gente? Fiz aqui mexendo Jorge Drexler, ouçam, muito bom. Agora, Rincon, você já até entrou um pouco no assunto que eu queria mandar para você, que é: para você, como um criador de música, como rapper, esses avanços tecnológicos, eles vão mudando tudo também na forma das pessoas consumirem música e também na forma de fazer. Como é que isso tem impactado o teu trabalho nos últimos anos? Eu trabalho muito, né, com a tecnologia e seus avanços, assim, sou extremamente ligado, assim, invisto nisso, né, então a todo momento você acha que seu computador já está legal, aí já vem outra tecnologia que demanda mais espaço, e você vai se atualizando, assim. Então, eu, de fato, convivo muito com isso e trabalho, assim. Mas como eu tenho meus romantismos, vamos dizer assim, né, da parte artística, muitas vezes e tudo é feito em grande escala, né? E muitas vezes tem aquele lugar de quando você está ausente, aí dentro dessa grande escala aparece um monte de coisa e você fica um pouco deslocado e você precisa ter uma certa pressão, né, a estar aparecendo a todo momento. Então eu vivo mais esses conflitos assim de tipo o que fazer e como fazer, mas eu não quero ser igual a todo mundo, mas eu estou muito diferente, aí eu fico deslocado. Então eu caio mais nesse lugar de entender o jogo, o mercado, que está tudo pautado em algoritmo e novidades, do que odiar a tecnologia, né? A tecnologia eu até gosto, assim, usufruo muito, mas as dinâmicas que estão dando, assim, principalmente para eu que sou um artista intermediário, né? Não sou tão jovem, mas também não sou tão de lá de trás, assim, então eu fico toda hora numa área de adaptação, assim, mas eu me dou bem, eu diria. É que é complicado, você tocou num bom ponto, né? Às vezes você, como artista criativo, o tempo que você está ali criando, o jeito de divulgar, de chegar nas pessoas já está mudando completamente, né? Então, cada vez que você vai botar na rua, você tem que se atualizar e entender como fazer para aquele som chegar em quem tem que chegar, né? Exato, e já não se trata mais de música, né? Exato, aí as pessoas estão observando o que você posiciona,
como que anda o seu diálogo nas redes sociais, ou a campanha que você faz para a música, assim. Então não é mais sobre entreguei um bom produto, assim. Tem toda uma dinâmica, assim, que exige da gente cada vez mais. É loucura, loucura total. Loucura. Agora, Jorge, queria que você falasse um pouco, a gente estava falando aí sobre Onde Está Meu Coração e sobre adentrar esses temas mais profundos, né, problemas nossos como sociedade. E para você falar sobre isso, você tem que pesquisar muito, né? Assim, se informar muito, tá sempre aprendendo, de fato. Como é que você faz assim essa busca quando você vai desenvolver uma peça, um filme, uma novela? Eu sou jornalista, né? Então esse trabalho, a gente diz que a boa escrita começa com os pés, que é andando o mundo e anotando as coisas, né? E mesmo que seja uma história ficcional, acho que as premissas realistas, elas te dão verossimilhança. Então acho que o trabalho de pesquisa é muito importante e ele é sempre o princípio para o voo mais longínquo e mais ficcional que você possa ter. E aí como é que você gosta de buscar esse conhecimento? Viajando. Laboratório que chamam, Exatamente, né? Viajando. Então, por exemplo, a geografia física é uma coisa importante. Acabei de entregar um trabalho agora que está situado no sertão. Então, o começo foi, vamos viajar. 10 mil quilômetros, batendo e ouvindo pessoas e conversando. E, a partir disso, depois você introjeta, mergulha e voa, né? E a geografia, imagino que tem um papel mais importante ainda, pensando na representatividade regional que alguns trabalhos seus trazem, né? Exatamente. É o famoso lugar de fala, né? Exatamente. E não um lugar de se cala. Sim, com esse sotaque maravilhoso. Rincon, eu imagino que o território também seja um traço importante do seu trabalho, né? A sua vivência de onde você veio, da Zona Leste de São Paulo, rodando o mundo com o seu som. Como é que pensar em educação e cultura num país tão grande, tão diverso como o Brasil, como é que você vê isso, esse desafio? Eu vejo com dificuldade, eu diria, sendo honesto. É porque existe aquele lugar que a gente idealiza, né, sobre o que seria muito interessante que as pessoas acessassem, mas a gente precisa respeitar o que a pessoa quer consumir também, existe isso. Às vezes a gente fala assim, não, que o pessoal está muito alienado, eles gostam disso, daquilo, outro. Mas aí quando fala assim, mas por que eles não podem gostar disso? Nunca se tem uma boa justificativa assim, né? É mais algo que foi idealizado, que seria legal, ou que é o certo. Então eu tento entender o coração das pessoas, assim, né? Falarem, se elas gostam de tal coisa, tem alguma coisa, mesmo se eu não acho tão interessante, nesse caminho que tocam essas pessoas, então eu preciso entender esses detalhes todos para eu conseguir me comunicar com a massa, com os meus iguais, né? Porque muitas vezes você fica naquele lugar que você é o fora da curva ali na sua quebrada, e isso eu acho interessante, assim, né? Você não seguir padrão e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu valorizo muito eu conseguir me comunicar com os meus vizinhos, com as pessoas que cresceram e tiveram no mesmo lugar, espaço geográfico, passaram pelas mesmas coisas, assim. Então eu estou sempre tentando estudar pessoas para estabelecer a melhor comunicação possível, né, dentro disso. E quebrar essas respostas, porque sim, porque não, né? Porque eu também já vi muito isso acontecer. Ah, não, aqui é assim, aqui ninguém gosta disso, aqui não se faz desse jeito. Você vai, por quê? Porque sim, porque não. Exato. Aí tem coisa, né? Nada Exato. é porque sim, porque não na vida. Bom, e tem um personagem, vamos dizer assim, muito, muito, muito importante em todas essas conversas que a gente está tendo, que é a pessoa do professor, né? Quando a gente pensa em educação, a gente precisa levar em conta sempre o professor, o educador. E pensando que no Brasil são mais de 2 milhões de pessoas que estão nas escolas ensinando diariamente, como aproximar esses profissionais da vivência da arte e da cultura para que a gente possa, que esse conceito todo de remixar, de reinventar, chegar, né, de fato, nas escolas, nos alunos, como os artistas, as pessoas do meio cultural como vocês, podem contribuir para isso? Como vocês acham? Quando a gente faz ficção, por exemplo, e adapta um livro, é impressionante como aquilo que era a televisão, né, que o Nelson Rodrigues dizia, a televisão é a morte da janela, né? Mas, na verdade, você dá à leitura uma visibilidade, ao livro uma visibilidade que ele não tinha, né? E eu acho que é extremamente importante que você, através de uma obra audiovisual, você remete ao livro que remete à obra audiovisual, né? Então, acho que é uma coisa muito importante isso. E o professor ajuda demais nessa ponte, né?
Você imagina ter contato com muitos professores através do movimento LED. Fala para mim, Antônio. A gente tem contato com alguns professores, mas eu acho que, como os dois já colocaram muito bem, eu acho que quando a gente usa a arte para ensinar, eu acho que é um caminho bom, como a gente falou de emoção, né? O Rincon falou que tem algumas músicas que ele se orgulha que estão sendo usadas como estratégia de aprendizado, assim, a gente também tem alguns exemplos assim. Por exemplo, a gente fez um projeto chamado Falas da Terra, sobre a cultura indígena, e aí depois a gente descobriu que várias escolas estavam usando o nosso projeto como forma de iniciar essa conversa, que é super brasileira, né? Sobre os povos originários e de que forma a gente trata os povos originários e de que forma suas principais lutas, reivindicações. Então, é muito legal quando a gente consegue, através da arte, aproximar. Então, eu acho que a estratégia é a mesma. Assim como na televisão, no streaming, a gente quer colocar a arte, o edutainment, que a gente chama, né? Mistura de entretenimento com educação, para chegar nas pessoas. Na escola não vai ser diferente, porque como é que você vai prender uma criança para ela prestar atenção em alguma coisa? Tem celular, tem tantas outras, né? A gente compete com tantas outras atrações, assim. Como é que a gente pode tornar esse conteúdo interessante? E acho que isso que o Rincon falou, assim, mais do que julgar por que as pessoas não estão querendo aprender na escola, eu acho que a gente tem que entender para a gente poder conseguir chegar nos educadores, nos alunos. E eu acho que, assim, eu creio que as pessoas querem conhecimento. Eu acho que a gente só precisa pensar nessa forma. E eu continuo achando cultura, arte, a melhor forma de chegar sobre todos esses conceitos. Com certeza. Quer acrescentar alguma coisa, Rincon? Eu acho que, e também cada vez mais assim, né, já faz muito tempo que eu não frequento, né, algum tipo de ensino como foi a escola assim, mas eu tenho a impressão que falta estrutura, né, também aos professores assim, e que se reinvente, né, a comunicação assim. Então, como você vai educar um jovem que já tem um celular na mão, que ele já acorda se atualizando com um monte de rede social, com um monte de informação que chega rápido, com um monte de possibilidades, entre aspas, que ele tem ali com a tecnologia, e como que você faz a escola ser mais interessante. Aí quando você pensa que a dinâmica principal é o professor centralizado, falando ou escrevendo, e todo mundo olhando para o professor, assim, eu vejo pouca horizontalidade, sabe, na comunicação entre o professor e o aluno, assim. Então, imagino eu que os professores precisam de suporte, de espaço, de um lugar físico que seja inspirador, assim, né? Eu que sou de escola pública, certa vez eu fui na Fundação Casa, que é o que era a FEBEM antes. E ali na Fundação Casa eu entendi que é o mesmo design totalmente da escola pública. É a mesma caneca azul, o mesmo prato de plástico, as mesmas janelinhas, o mesmo estilo do portão, é a mesma coisa. Então eu fiquei pensando assim, o lugar onde os adolescentes ficam encarcerados é a mesma estrutura da escola pública de São Paulo, pelo menos. Então, só nesse detalhe você vê que dificulta o trabalho dos professores, né? E se eu puder complementar, assim, também não sou especialista, mas quando você vê os dados, você vê que a educação e a solução da educação na escola, ela não passa só pelo professor ou sobre se interessar pelo aluno. Ela passa por esse aluno, ele comer hoje, né? Ele conseguiu ter um prato de comida, como é que ele chegou na escola, o que ele está passando em casa. Então, assim, a gente vive num país muito diverso e com muitas outras dificuldades para além do educar formal. E acho que é isso. A gente tem que rever, obviamente, todas as questões da escola, mas eu acho que o assunto da educação ele é tão mais amplo, né? Quando a gente fala de Brasil. Com certeza, são muitos desafios, né? A gente ainda tem muita coisa para resolver. Assim, acho que até chegar nas questões deep web da inteligência artificial, a gente tem ali merenda, saneamento básico, enfim, muita coisa para a gente contemplar em prol da qualidade de vida dos alunos que vão se tornar profissionais, cidadãos e professores também, porque eu acho que uma parte da minha esperança mora em quando você consegue impactar um aluno através da cultura e da arte. Esse aluno que se tornar professor quando for mais velho, eu tenho certeza que ele vai levar isso com ele. Então, acho que isso é uma das importâncias que eu vejo em iniciativas como o Movimento LED, que é plantar essa semente no futuro, de fato, quem vai estar assumindo essas salas de aula, sejam elas como forem no futuro, são essas crianças. Porque quando o professor estabelece uma conexão com a turma ou com o aluno, ele é a fonte de inspiração, né? E muitos professores que despertaram o meu desejo de ler, né? De conhecer coisas, de ver filmes, né? E nesse sentido ele tem, né? É o mestre mesmo, né? Eu acho que ele tem esse fascínio.
E é muito importante isso, né? Com certeza. E tudo se relaciona muito, né? Até se você, vamos supor, tá com uma série no ar que traz um assunto importante e aquilo tá tendo audiência, tá tendo aderência das pessoas, pô, a possibilidade desse professor falar sobre esse assunto na sala de aula já está muito mais viva, muito mais presente, muito mais lúdica, né? O Paulo Vieira, só complementar, ele fala uma coisa muito bonita no especial do ano passado. Ele fala: que bom que vocês estão dando a esses jovens o direito de sonhar. Que é um direito que às vezes a gente nega a muitos jovens, né? Não se pode sonhar, você não acredita que aquilo é possível para você. E aí eu acho que quando a gente dá essa possibilidade, seja através dos professores ou de um conteúdo, de uma música, de uma inspiração, de alguém que eles admiram, eu acho que a arte é para isso também. É para você acreditar que você pode chegar lá. E acho que o nosso trabalho é muito complementar aos professores. Assim, sou uma profunda admiradora dos professores e fico muito feliz quando a gente consegue. E agradeço também TV Globo, Globoplay, de darem espaços, né? Porque é admirável quando você fala de uma empresa do tamanho da Globo, de dar espaço para essas pautas, assim, para a gente falar. A gente faz um programa que faz 40 milhões de pessoas. Quanta gente está ouvindo? Então eu acho que é louvável a gente poder fazer isso e me sinto honrada de estar nesse lugar com uma equipe muito talentosa de poder falar sobre isso. E tem a ver com que eles começam ali o trechinho do especial LED que a gente viu aqui, né? Que o Brasil não tem jeito. O Brasil do preconceito, do pensamento atrasado, realmente não tem jeito não, mas é que tem muita cultura, muita arte e muita inteligência para resolver essa parada, né? Bom, gente, eu amei estar aqui com vocês demais. Queria agradecer demais as palavras de vocês. Se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, tem super essa possibilidade. Fiquem à vontade. E para mais discussões como essa, queria convidar todo mundo para acompanhar o Movimento LED e reservem na agenda, ó. 26 de abril, especial LED, e 16 e 17 de junho tem o Festival LED aqui no Rio de Janeiro e todas as informações mais completas estão lá no movimentoled.com.br. Agora é a hora que eu te pergunto, podemos ter algumas perguntinhas? Sim, não? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para os nossos falantes? Não fiquem tímidos. Alô, U2C, eu não quero ver ninguém parado. Oi, amiga, tudo bom? Qual é teu nome? Eu sou a Amanda, estou aqui como creator, eu sou da Grana Preta, que é uma plataforma de educação financeira com referências afroculturais da cultura brasileira, da cultura africana também que a gente descende. E eu queria fazer uma pergunta sobre o Prêmio LED. Eu queria entender o que os projetos têm de diferencial, assim, um projeto que foi marcante para você, que você se lembra e que foi assim muito disruptivo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre eles. Pode ser? Claro. E passar a palavra que também tem outros especialistas em LED. Eu sou um pedacinho dessa jornada. Qual o seu nome? Desculpa. Amanda. Amanda, o Prêmio LED ele surgiu como uma possibilidade de falar de educação em diferentes esferas, porque a gente às vezes fica um pouco focado em educação formal, né? O professor, o aluno na sala de aula, e aqui tem espaço para todo mundo. Então eu vou te dar uns exemplos de alguns dos projetos desse ano, só para você poder ver a amplitude. E uma coisa que eu também acho legal do Movimento LED é que foi dividido em 3 categorias. Você pode ser um estudante que está fazendo um projeto que está transformando o seu local, você pode ser um professor e você pode ser um empreendedor social, alguém que teve uma ideia legal. Então tem um projeto, por exemplo, chamado Rebu, que é um projeto para pobreza menstrual. Pobreza menstrual você dá absorvente para muitas mulheres. E aí quando você olha os dados, 1 em cada 4 meninas não vão à escola porque não tem absorvente. E a gente sabe que isso é um tabu para todas nós mulheres, né? A gente pega um absorvente, vai escondida, sai correndo. É quase um crime o que a gente, né, estar menstruada. E aí você fala que as meninas não vão para a escola porque elas não têm absorvente. Então, isso é ligado à educação? Tá, claramente ligado à educação. Então, esse é um tipo de projeto. Ao mesmo tempo, tem uma professora que faz um projeto para educação antirracista. Como você consegue ressignificar, né, a história, desmistificar várias coisas, empoderar aqueles jovens para eles se sentirem bonitos. Então ela faz um desfile, ela traz pessoas para falar, ela lê livros importantes, e aí é uma professora. Ao mesmo tempo você tem estou dando exemplos de cada um deles, você tem nos estudantes, você tem meninas super do interior do Cariri que simplesmente não deixam você desistir da escola. Então a gente brinca que elas realmente não desistem. Então assim, você não vai na aula, ela fala assim: te liga. Você não aparece, ela te manda uma carta. Se não aparece, ela vai na tua casa te buscar. E com isso a evasão escolar daquela escola terminou. Então eu acho que assim, essa é a riqueza. A gente fica com vontade de
é óbvio, é um programa de televisão, tem 6 vencedores, mas quando você vê os projetos e a escalabilidade desses projetos, a capacidade de reprodução desses projetos, você fala, por favor, deixa a gente dar para todo mundo, deixa a gente fazer alguma coisa. Mas eu acho que é isso, assim, quando você está na televisão e fala para 40, 50 milhões de pessoas, isso também é um prêmio, porque outras pessoas vão assistir. E aí, vou só dar um exemplo para terminar. A gente fez um projeto chamado Fala de Orgulho, que é um projeto sobre identidade LGBTQIA+. E aí, um dos participantes era um documentário, era um homem trans que ainda não tinha feito a sua operação. E aí a gente revela isso. A gente não tinha pretensão, a gente não ia dar, mas um médico viu. E aí ele fez a operação. Então eu acho que é nisso que a gente ganha quando a gente fala dessas pautas. É nesse lugar, é transformar a vida das pessoas. O que mais me satisfaz é quando a gente olha no dia seguinte e fala, eu consegui falar com a minha mãe. Obrigada. Hoje em dia eu consigo conversar em casa sobre esse assunto. Então eu acho que é nesse lugar que me sinto muito honrada de falar de educação. Alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa? Sem timidez, hein, gente? Poxa, já estamos aqui há um tempão juntos, já estamos com toda uma intimidade. Só aproveitando, porque é super interessante mesmo o que fazer com o restante que não foi premiado. Mas vocês já pensaram em alguma coisa? Já fizeram alguma conexão com empresas ou outros patrocinadores? Isso acontece indiretamente. Acho que Viri e Cristóvão, que cuidam dessa área, podem falar com melhor do que eu. Mas eu acho que também tem um outro fator, assim, o Prêmio LED foi pensado para não se... o programa é uma etapa do prêmio. Existe um festival e existe um senso de comunidade muito legal. Assim, eu posso falar da experiência do ano passado, que os próprios projetos começam a conversar e se ajudar. Alguém tem uma ideia, alguém tem um contato, alguém sabe alguma coisa. Aí, sei lá, a Thais Araújo fez um projeto, conheceu, deu a dica de um outro, que ela era patrocinadora de outro negócio, foi para lá. Então, as conexões começam a se fazer. Eu acho que a gente está aqui dando visibilidade e credibilidade, porque a gente sabe que quando a Globo fala esse projeto é legal, você está falando para 1 milhão de pessoas que esse projeto é legal. E isso às vezes vale até, óbvio, o dinheiro é importante, mas isso vale às vezes até mais, né? Nesse momento de fake news, de tantas coisas que acontecem, se o Rincon valida uma pessoa, se o Jorge valida uma pessoa, se a Dedé valida, isso vale muito. Então eu acho que parte do movimento é esse senso de comunidade, de você poder, às vezes você não ganhou dinheiro, mas você ganhou contato, você ganhou visibilidade, e acho que fica aí também uma provocação para a gente potencializar os outros todos os projetos, porque é isso, assim, existe uma triagem muito séria. A Globo não entraria em nada que não fosse sério. Então, assim, existem muitas pessoas que averiguaram financeiramente, eticamente, todos esses projetos para chegarem até a gente, programa de televisão. E aí eu acho que tem um caminho longo de outros projetos que a gente pode aproveitar. Alguém do Movimento LED gostaria de fazer uma participação especial? Seria um prazer, viu? Viridiana, fala. Vem, por favor, Viridiana. Vamos, uma salva de palmas, por favor. Não, mas eu acho que a Toca falou perfeitamente, a nossa embaixadora Mor, nossa diretora. Mas eu acho que essa questão da comunidade é muito importante mesmo. Porque acho que a intenção do Movimento LED é a gente criar um grande banco de boas práticas. Então, a ideia é que esses 5 mil projetos que estão rodando por aí, que já estão transformando as suas localidades, que eles se encontrem nessa comunidade e inspirem outras, né? Então, a gente fala muito sobre impacto, escala e inovação, né? O quanto a gente está olhando para projetos que solucionam problemas, o quanto a gente está olhando para o impacto real que essas meninas do Rebu causam ali na sua localidade e o quanto essas iniciativas viram metodologias a serem replicadas. Que eu acho que esse é o mais bacana do projeto, é quando a gente, de fato, vira um movimento, né? Um movimento ali de boas práticas que uma iniciativa vai inspirando outras e a gente vai ganhando ali um grande mutirão ali de transformação pela educação. Então, muito obrigada. Uma pessoa com um nome... Uma pessoa com o nome de um filme do Buñuel, né? Viridiana, só podia ser inteligente, né? Obrigada, Jorge. Não, acho que o que a Toca falou, que também é uma coisa super importante, é que o projeto ele não nasce sozinho. Né? Acho que assim, a Globo, quando entra nessa iniciativa, junto com a Fundação Roberto Marinho, ela traz consigo várias instituições de renome que já estão trabalhando no tema educação, como é o caso da Unicef, Unesco, Todas pela Educação. A gente tem um corpo ali, um conselho consultivo que está com a gente o tempo inteiro pensando quais são as grandes questões da educação que a gente precisa olhar, combater e promover, né? E jogar luz e falar sobre. Então, eu acho que isso também é muito interessante da gente trazer
a sociedade toda para essa transformação. A gente não vai fazer isso sozinho, né? Acho que é um projeto de nação, e aí cada um dá ali a sua melhor contribuição, e eu acho que a contribuição da Globo é a luz, né? Assim, é luz e motor, o tempo inteiro a gente iluminando e impulsionando essas iniciativas. Isso aí. Aí hoje em dia tudo é sobre a comunicação, é tão rápida, né? Tudo é o viral, é o que viralizou. Então vamos fazer os assuntos relacionados à educação também se tornarem atraentes o suficiente para serem viralizados, serem coisas que estão na boca de todo mundo, né? Inclusive queria mandar aqui um beijo, um salve, um yo para a MC estudante, MC Sofia, rostos do Movimento LED, incríveis, maravilhosos. Alguém quer fazer mais alguma perguntinha para esses três incríveis? Aê, assim que eu gosto. Então, vocês estavam falando aqui sobre como cada um tem o seu papel nesse grande movimento pela educação. E eu queria saber, do ponto de vista do entretenimento, mesmo de quem produz, de quem cria, né? O que vocês esperam, o que você espera do seu público e da sua audiência para participar e colaborar com todo esse projeto? Não, a gente espera que ele nos ame. No fundo, eu acho que a gente faz para que ele adira, né? Para que ele vibre com aquele, para tocar o coração das pessoas. Eu acho que isso porque isso multiplica, né? É mais do que uma crítica ou do que uma propaganda. Alguém que vê, que gosta e que fala. Eu disse, e quando eu vi essa tua última música e nossa, chorei. Isso aí é a comunicação mais efetiva, né? Eu vi o programa, né, dirigido e então eu acho que é por aí que a gente espera desse público, essa adesão incondicional, né? Sonhada. Eu acho que é isso, porque a rede de apoio, né, ter cada vez mais força, porque isso é uma aspiração ali de conciliar música, entretenimento, no meu caso, né, música, arte, entretenimento, com essa parte educativa, assim, é um recorte dentro do entretenimento no geral, onde nem todo mundo tem essa preocupação, assim. Então, quando existe o apoio, esse amor que foi citado, assim, ajuda a multiplicar essas ideias, assim. Então, eu acho muito importante o público participar, apoiar, interagir, esse tipo de coisa, para que esse tipo de pensamento ganhe mais força, né? Eu acho que a gente, como artistas, a gente é movido pela paixão, né? A gente faz coisas que a gente acredita, que a gente ama, que a gente torce. Então, eu acho que do público a gente espera, óbvio, ser escutado de alguma forma, porque a gente fala em televisão, a gente está competindo com tantas outras coisas, no streaming também, na música também. Mas a gente espera que as pessoas nos escutem com o ouvido aberto para a gente poder ter um diálogo, porque ter um diálogo com alguém que não quer te ouvir não é um diálogo, né? Então, eu acho que, de certa forma, no meu caso, com esses projetos todos que falam com tantas pautas, a gente espera uma escuta aberta. É isso que eu ia falar, né? Atenção, coração aberto e botar fé nas coisas que a gente acha positivas. Eu vejo muitas vezes as pessoas repercutindo o que no final elas acham que não vai trazer nada de bom para ninguém nem para elas. Então eu acho que é jogar a atenção pro outro lado, assim. Vi uma coisa que me fez bem, que eu acho que é uma mensagem que merece ser difundida e que eu acho que vai fazer diferença para mais gente além de mim. Vai nessa, cara. Vamos lutar pelo bem de todos, entendeu? E isso passa pelo nosso também. Muito obrigada, galera. Foi um prazer. Muito obrigada, Globo, Movimento LED, Somos Globo, George. Então eu ia falar Toca e só vinha Toca. Chamo Toca também. Eu já que não tenho intimidade para chamar pelo apelido, mas só veio o apelido. Rincon. Muito obrigada, viu, gente? Um beijo, ótima Real to See para vocês.